nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, domingo passado, o Senhor nos trouxe uma palavra sobre o que fazer nos tempos de incerteza, e esse tema tem incomodado muito meu coração. O que se faz num tempo de incerteza? E domingo passado a gente aprendeu no culto da manhã que uma das coisas a serem feitas é confiar plenamente em Jesus. E hoje eu quero dar um passo a mais nessa direção e falar sobre, nos tempos de incerteza, a importância da gente utilizar os recursos certos. Esse é o tema dessa manhã. Diga comigo, no tempo de incerteza, utilizar os recursos certos é fundamental. Abra comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 6 e verso 10. Efésios capítulo 6 e verso de número 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Você pode ler o versículo 11 novamente na conta do 3? 1, 2, 3. A carta que Paulo escreve aos Efésios, ela é escrita para uma das cidades mais importantes da fé cristã no primeiro século da história da igreja. Éfeso era um importante centro do trabalho cristão de Paulo, do anúncio do Evangelho. E essa cidade ficava na província romana da Ásia, hoje atual território da Turquia. Então hoje, onde você acha a Turquia, um pedaço da Turquia era a localidade onde estava a cidade de Éfeso, a quem Paulo destina essa carta, a quem Paulo escreve isso que nós acabamos de ler. Paulo teve nessa cidade um histórico extremamente bem sucedido. Ali em Éfeso houve muitas conversões, ali em Éfeso o Espírito Santo foi derramado. Ali em Éfeso, houve um conflito contra os fabricantes de ídolos, obrigado Paulo, contra os fabricantes de ídolos, que eles dominavam o comércio local daquela cidade. Ali em Éfeso, Paulo fez uma declaração aos anciãos da igreja, para você entender melhor o tamanho do êxito do trabalho de Paulo em Éfeso, eu te sugiro a ler Atos capítulo 18, do verso 18 até Atos capítulo 20, verso 38. Então você pode ler Atos 18 a partir do 18, passa pelo capítulo 19 inteiro, passa pelo capítulo 20 inteiro e vai até o versículo 38 do capítulo 20, e você vai ver o quão frutífero foi o trabalho de Paulo ali em Éfeso. Mas havia um motivo em especial que fazia Paulo escrever essa carta que ele escreveu. E se você perguntar para mim, pastor, que motivo era esse? O motivo principal de Paulo era a desunião que estava acontecendo naquela cidade. Na cidade de Éfeso, Paulo tem que lidar com muitos recém-convertidos, gente que chegou à fé recentemente, pessoas que não conheciam de Cristo, do sacrifício de Jesus, do batismo nas águas, da ordenança da ceia. E esses irmãos que se convertiam recentemente, eles tinham uma consciência cristã muito frágil, muito limitada, e eles ficavam criando polêmicas e embates com todos os temas, todos os assuntos. Tudo era motivo para discussão em Éfeso, porque Cristo ainda não era o centro, então qualquer outra coisa ocupava o centro. Exemplo, interesses políticos,
duplos interesses. As famílias mais importantes de Éfeso tinham uma voz ativa. Então, tudo ocupava esse lugar de importância, menos Jesus Cristo. Então, Paulo escreve essa carta, irmãos, e eu gostaria que isso ficasse muito bem destacado nessa manhã, para corrigir a igreja de Éfeso sobre o perigo da desunião, sobre o perigo de estarem divididos. Então, o tema central dessa carta é a unidade cristã. Diga comigo, unidade cristã. Muitas pessoas acham que quando se ouve a palavra unidade, elas confundem com uniformidade. O que é uniformidade? Te dou um exemplo, o exército. O exército é uniforme. Independente do que você pensa, do que você estudou, da sua história de vida, quando você entra no exército, você tem uma regra a seguir. É uniforme. Todos seguem a mesma regra, independente da sua história, independente do que você pensa, do que você estudou, isso pouco importa. No exército existe uma regra e todos seguem. Isto se chama uniformidade. A unidade é a unidade onde pessoas, apesar de pensarem diferente alguns temas, elas se unem em torno de um senso comum, de um propósito comum. A unidade, ela contempla a variedade de pensamentos, mas ao mesmo tempo, quando se fala de Jesus Cristo, todos concordam em uma única direção. É esta unidade que Paulo está falando, e é o tema central da carta aos Efésios. Para você ter uma noção do quanto esse tema ocupa espaço nessa carta, eu quero te mostrar alguns textos bíblicos. Por exemplo, Efésios capítulo 1 e versículo 10, olha o que está escrito aqui. De tornar a congregar em Cristo o que, gente? Todas as coisas. Paulo está dizendo, o objetivo de Deus é unir em Jesus todas as coisas. Sabe por quê, irmão? Jesus é um ponto de convergência e não de divergência. E não de divergência. Pode existir divergência em qualquer assunto. Em Cristo há uma única direção: convergência. As coisas convergem em Cristo. E Paulo diz isso. Deus está reunindo todas as coisas em Cristo. É o que diz o versículo 10 de Efésios 1. Efésios 2 e verso 15, Paulo vai dizer que na sua carne, Cristo desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos que consistiam em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. Diga comigo, um novo homem. Presta atenção, Paulo está dizendo que Cristo desfez a inimizade, Cristo desfez as contradições dos mandamentos, das ordenanças, do que um acha, do que o outro pensa, e ele faz tudo nivelar em Cristo. Está tudo nivelado, há uma unidade. Quando Deus cria Adão, quando Deus cria Eva, Deus dá uma ordem para o casamento, diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Unidade. A unidade pode ser composta. A unidade pode ser 2, pode ser 10, pode ser 50, pode ser 1000, pode ser 10.000, pode ser 1 milhão. Mas a unidade tem uma linha de pensamento. Embora junte 1 milhão de pessoas que divirjam em vários temas. Mas quando surge o tema principal, que é Cristo, há um alinhamento, há um nivelamento. Não há discussão nenhuma. Você pode dizer amém para isso? Parece que Paulo estava no Brasil no ano 2022.
Essa carta não poderia ser aos filipenses, poderia ser a carta aos brasileiros em 2022. Vamos seguir. Efésios 2:18. Porque por ele, ambos temos acesso a um Pai, em quantos espíritos? Um mesmo Espírito. Efésios 4, do 3 a 6, procurando guardar o que, gente? A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Unidade na variedade. Um sobre todos, em todos, para todos. Todos o quê? Os que creem em Jesus. João 1,12 vai dizer que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o privilégio de serem feitos. Quem creu em Jesus, quem recebeu Jesus, quem confessou Jesus e anda com Ele, é filho. É filho. Por que esse tema é importante, irmãos? Porque se a gente observar hoje, exatamente nesse dia, a igreja corre um sério risco, e eu quero fazer um alerta aqui para você. A igreja corre o sério risco de sair da sua posição para ir para uma outra posição que Jesus não chamou, e ela deixar de utilizar esses recursos que são fundamentais para este tempo. Recursos que são essenciais para a gente enfrentar essa tempestade e passar e chegar do outro lado bem. Quais são os recursos certos para um tempo de incerteza? Eu quero te mostrar pelo menos 3 aqui. Número 1, fortalecimento e revestimento. Diga isso comigo. Eu preciso me fortalecer, mas isso não é voz de quem quer ser fortalecido. Fala um pouquinho melhor, vai. Eu preciso me fortalecer e me revestir para lidar com as estratégias do diabo. Você sabia que o diabo tem estratégias? E você sabia que tem muito crente que não sabe lidar com elas porque não está fortalecido e não está revestido? E na maioria das vezes não está fortalecido e não está revestido porque ele sai da posição que ele tem que estar e vai ocupar uma outra posição que Deus não mandou ele ir. Olha o que diz o versículo 10 de Efésios 6. Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Isso é um fortalecimento específico. Você não vai se fortalecer na academia. Você não vai se fortalecer em outro lugar. Você vai se fortalecer no Senhor. Isso é especificidade. Paulo está sendo específico. Você precisa se fortalecer. Você precisa orar mais. Você precisa jejuar mais. Você precisa ler mais a Bíblia. Você precisa praticar mais a palavra de Deus. Fortalecimento no Senhor. E ele segue, na força do seu poder. E aí ele diz, vocês devem se revestir. Revestir é uma expressão que significa, vista-se de novo, ou coloque uma cobertura a mais sobre a roupa que você já tem. Revestir, vista-se novamente.
Paulo está falando, vistam-se novamente da armadura de Deus. Por quê? Porque nós já estamos vestidos. Vestidos de quem, irmão? Nós estamos vestidos de Cristo. Cristo é a nossa veste. Mas o Paulo diz, sobre esta veste, revista-se da armadura de Deus. Tenha Jesus, mas tenha também a armadura de Deus. E aí vem a pergunta, pastor, por que eu tenho que me fortalecer? Por que eu tenho que me revestir? Porque estamos em um cenário de guerra e não em um parquinho de diversão. Tem muito crente que está achando que o mundo é um parquinho de diversão. Isso aqui não é um parquinho de diversão. Isto aqui é um campo de batalha. Isto aqui não é um lugarzinho para satisfazer as nossas vontades. Isto aqui é um lugar de nós cumprirmos uma missão que recebemos. Isto aqui não é um lugar de nós buscarmos os nossos próprios desejos. Isso aqui é um lugar para a gente batalhar para que seja feita aqui na terra a vontade que já é feita lá nos céus. O mundo não é um parquinho de diversão, meu irmão. É um campo de batalha. É um lugar de conflito. Apocalipse capítulo 12. Eu quero fundamentar isso aqui melhor. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Diz o texto. O apóstolo João, ele diz assim, e ouvi uma grande voz no céu. E essa voz dizia o que, gente? Porque já o acusador de nossos irmãos foi o que, gente? Derrubado. Satanás está derrubado. Mas presta atenção em algo. O qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Isso aqui te faz lembrar de alguma coisa? O que Satanás foi fazer na presença de Deus quando Deus dava testemunho de Jó? Foi acusá-lo. Você acha que Jó foi o único acusado na história humana diante de Deus? Negativo. Todo crente fiel, todo crente verdadeiro, todo crente que anda com Jesus de verdade, ele é alvo de acusação do diabo constante, dia e noite. Isto é guerra. Segue a leitura, versículo 11. Só que tem uma coisa, a palavra vai dizer que o acusador já foi vencido. E olha o que diz o versículo 11, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho, e porque não amaram a sua vida até o que, gente? 3 coisas importantes para vencer o diabo. Número 1, o sangue do Cordeiro sobre mim. O sangue do Cordeiro sobre a minha casa, sobre a minha família. Segundo, a palavra do testemunho. O testemunho do que? Da transformação que nós experimentamos em Jesus. Palavra do testemunho de Cristo, do testemunho transformador do Evangelho, do testemunho poderoso da salvação que há em Jesus. E em terceiro lugar, não amar a sua própria vida, porque Jesus ensinou, aquele que quiser amar a sua vida, perdê-la, mas quem perder sua vida por amor de mim, do Evangelho, esse a achará. Sabe por que muitos crentes não vencem o diabo? Porque estão amando a sua vida. Estão amando a sua vidinha. A minha vidinha é muito boa. O Evangelho é morte. O Evangelho é morte para a nossa vida, para vivermos a vida de Cristo. Isto é o Evangelho.
E o apóstolo João, ele tem uma convicção clara de que cristãos que têm o sangue do Cordeiro sobre eles, cristãos que têm um testemunho do poder transformador do Evangelho, e cristãos que não amam as suas próprias vidas, esses vencem o diabo. Esses vencem o diabo. Agora, veja que interessante, o apóstolo João, ele vai seguir, versículo 12, diz o texto: alegrai-vos pelo que alegrai-vos aos céus, e vocês que neles habitam, e ai dos que habitam aonde? Na terra e no mar, porque o diabo desceu a vocês, e ele tem o que, gente? Grande ira, sabendo que para ele resta o quê? Irmãos, o diabo sabe que as horas dele está contada. O diabo sabe. O diabo não brinca de ser diabo, enquanto muitos crentes brincam de ser crentes. Um jargão bem conhecido, né, no meio evangélico, mas coube aqui. O diabo não brinca de ser diabo, enquanto muitos crentes brincam de ser crentes. O diabo sabe que resta pouquíssimo tempo para ele, que ele não vai fazer o que ele quer até a hora que ele quer, negativo. O diabo tem tempo específico, determinado, e a palavra diz que resta pouco tempo para ele, resta pouco tempo. Por isso que Paulo, ele sabia dessa realidade espiritual. Paulo sabia, irmãos, que o mundo não é um parquinho de diversão. Por isso que Paulo, sabendo essa realidade do conflito espiritual, ele orientava os seus discípulos, ele ensinava os crentes. Olha o que Paulo disse para Timóteo, considerando todo esse contexto que a gente acabou de falar. 1 Timóteo capítulo 1, acompanhe comigo, e verso 18 e 19. Este mandamento eu te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, faça o quê? Sabe o que significa a palavra militar? Significa combater. Paulo está dizendo: Timóteo, já que você tem profecia sobre você, já que houve confirmação do que Deus tem sobre a sua vida, combata. Combata o bom combate. Combata. Ainda para Timóteo, no capítulo 6 e versículo 12, da primeira carta, Paulo diz assim: milita, 1 Timóteo 6,12, milita a boa milícia, ou combata o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito confissão de muitas testemunhas. Combata o bom combate. E aí você vai se lembrar que quando Paulo está perto de morrer, na segunda carta que ele escreve para Timóteo, qual é o depoimento que ele dá? Combati o bom combate, que mais? Acabei a carreira e guardei a fé. Percebe que esse tema do combate espiritual era uma realidade para o Paulo? Era uma realidade. Paulo sabia que o cristão, enquanto estiver aqui, está nesse cenário de guerra, de enfrentamento, de combate espiritual. Então, em primeiro lugar, a gente precisa se fortalecer e se revestir para lidar com as estratégias do diabo. Tiago 4,7 vai dizer que nós devemos nos sujeitar a Deus, que nós devemos resistir ao diabo, e a palavra diz que ele fugirá de vós. Mas como o diabo vai fugir se a gente não resiste a ele? E aí vem uma segunda pergunta: como é que a gente vai resistir o diabo se a gente não está fortalecido? Se a gente não está revestido? Como é que você resiste?
Nós não conseguimos resistir. Então, irmãos, posicionamento da igreja, número 1, fortalecimento e revestimento para lidar com as estratégias do diabo. E por que eu te digo isso? Tem gente que está discutindo algo muito superficial agora. A igreja tem uma posição em torno de princípios, em torno de valores, em torno da palavra de Deus. Agora, irmãos, uma igreja que sai da sua posição para fazer ativismo político, semeando contenda, semeando divisão, semeando. Eu ouvi esses dias de uma pessoa que eu admirava muito, dizendo que crente que vota na esquerda não é crente. Eu queria perguntar para esse pastor pessoalmente, onde ele achou isso na Bíblia? Eu queria perguntar para ele pessoalmente, onde ele achou isso na Bíblia? A igreja tem princípios, sim. Nós somos contra o aborto, contra a legalização de drogas, nós somos contra a ideologia de gênero. Agora, isso é uma coisa, outra coisa é colocar na Bíblia palavra que não tem. Eu não tenho direito de mandar ninguém para o inferno. Como é que eu posso dizer que alguém que vota na esquerda vai para o inferno? Percebe que os temas discutidos estão numa superficialidade, quando a realidade espiritual é muito mais profunda. Precisamos estar unidos, precisamos estar juntos, precisamos nos mover como um único corpo, cujo Cristo é o cabeça de todos nós. Eu respeito quem pensa diferente, eu tenho minha opinião, mas eu respeito quem pensa diferente. Agora, em nome da minha opinião, eu vou semear uma contenda. Precisamos ler mais a Bíblia, meus irmãos. Precisamos ler mais a Bíblia. E não ficar comendo na mão de pessoas. Não ficar comendo na mão de grandes influenciadores. Leia a Bíblia. Derrubando fortalezas. Não é derrubando pessoas, é derrubando fortalezas. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, ei, cristão, as armas da tua milícia, não é o seu discurso, não é carnal, não é o seu poder de convencimento. Tem gente que discute por mero ego e vaidade, dizendo, eu vou provar que o meu argumento é melhor. Ego, carne. As armas da nossa milícia não são os argumentos bem elaborados que a gente monta, não. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Eu vou traduzir isso aqui para você. É oração, é jejum. Quer ver uma arma poderosa? Pratica a palavra. Quer ver outra arma poderosa? Ame as pessoas. Quer ver outra arma poderosa? Perdoe quem te ofende. Isso é arma poderosa. À medida que você vai praticando isso, você vai desconstruindo fortalezas. As pessoas começam a parar e pensar, uau, eu ofendi aquela pessoa e ela me retribui desse jeito, Anaraldo. A pessoa começa a pensar, eu fiz um mal para essa pessoa e essa pessoa me retribui com bem. Você está desconstruindo fortalezas com isso. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Uma das fortalezas no mundo presente é a multiplicação da iniquidade. A multiplicação da iniquidade, a palavra diz que o amor de muitos se esfriará.
O amor está se esfriando, por quê? Porque é uma multiplicação da iniquidade, a multiplicação da maldade é uma fortaleza. Como é que você vence o mal, irmão? Não é argumentando, não é discutindo, não é batendo, é praticando a palavra. Versículo 5. Quando a gente usa as armas espirituais, diz o texto, nós destruímos os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Sabe o que é altivez? É orgulho. Sabe o que é conselhos ou filosofia, sofismas? São ideias falsas que se levantam contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. O objetivo, irmãos, é convergir em Cristo todas as coisas. Esse é o objetivo. E para que isso aconteça, a gente tem que obedecer. Para que isso aconteça, a gente tem que amar. Para que isso aconteça, a gente tem que guerrear, porque nós não estamos num parquinho de diversão. Versículo 6, eu gostaria que você lesse. 1, 2, 3. Sabe o que esse texto está dizendo para mim e para você? Sabe quando a gente vai denunciar a desobediência dos outros? Não é dizendo para elas assim, você está em pecado. Não. Pratique o que é certo. Quando você praticar o que é certo, quando você obedecer o que Cristo manda, o que está errado vai ser automaticamente denunciado, gente. É simples assim. Só faz o que é certo. Quando você fizer o que é certo, o errado é denunciado. É isso que Paulo está ensinando aqui. A gente vinga a desobediência a partir da nossa obediência. A gente obedece e fica exposto à desobediência. Em terceiro e último lugar, a gente precisa acessar um outro recurso. Precisamos entender que existem recursos disponíveis para enfrentarmos essa batalha. Versículo 13 de Efésios 6, é o último texto que nós vamos ler. A palavra diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais fazer o quê? Resistir no dia mau. E havendo feito tudo, no dia mau, a gente precisa resistir. E para resistir, você tem que estar revestido. Revestido do quê? Da armadura de Deus. Porque com a armadura de Deus, a gente atravessa o dia mau, chega do outro lado e ainda estaremos firmes diante do Senhor. A gente vai estar firmes. Irmão, vai passar a eleição, vai passar a Copa do Mundo, vai passar o ano, vai vir o ano que vem, passam-se reinos. A gente cantou, a gente vai cantar essa música de novo, Vitorioso és, porque passam-se reinos. O inferno tenta contra a igreja, vai tentar de novo, mas não vai conseguir. A gente veste a armadura de Deus e a gente atravessa as tempestades e chega do outro lado. Agora, para chegar lá, se revista, se fortaleça, tenha discernimento do nível de combate, o nível de combate que estamos vivendo, esteja do lado dos princípios do reino de Deus, acima de ideologias políticas, princípios do reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, o reino de Deus é paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo. Quero te convidar a se colocar de pé. À noite, eu quero compartilhar a segunda parte dessa ministração. Essa é só a primeira parte. Não deu tempo da gente se estender para a segunda. Mas eu gostaria que você saísse daqui convicto de algo.
nós estamos em um tempo de incertezas. E para esse tempo a gente precisa usar os recursos certos. Os recursos certos. Eu gostaria que você orasse agora, pedindo ao Espírito de Deus sabedoria, discernimento, graça, revelação. Gostaria que nesse momento você se levantasse como alguém que tem consciência de que a batalha não é contra carne e sangue, mas é contra principados, é contra potestades. A nossa batalha é contra príncipes dominadores deste século. Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua igreja rende louvores ao Senhor. A tua igreja reconhece que pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e por não amarmos as nossas próprias vidas, nós vencemos o diabo, Senhor. Nós declaramos: a derrota do inferno é certa. Mas nós também, Pai, declaramos que neste tempo há tanta confusão, há tantas vozes, há tanta manipulação, há tanto encantamento, feitiçaria, bruxaria, há tanto satanismo, Senhor, que está confundindo as mentes. Por isso agora, na autoridade do nome, na autoridade do sangue de Jesus, nós declaramos toda obra de bruxaria, de feitiçaria, de satanismo, é anulada, é quebrada, é desfeita, é cancelada, pelo poder do nome e do sangue de Jesus. E declaramos: todo poder de encantamento, todo poder de feitiçaria é cancelado. Todo espírito de Jezabel que tenta influenciar a voz profética da igreja é cancelado agora. A igreja não está a serviço de partidos políticos, a igreja não está a serviço de ideologias políticas, a igreja está a serviço do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso nós declaramos: toda voz enganosa do diabo, cala-te agora, aquieta-te agora. Os nossos ouvidos estão abertos para ouvir as vozes dos céus, as vozes celestiais. Senhor, que a tua voz se torne audível no nosso meio, que a tua voz se torne compreensível no nosso meio, que todo espírito maligno de divisão não encontre espaço neste lugar, não encontre espaço nessas famílias. Nós declaramos: venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela já é feita nos céus. Levante as suas mãos, levante as suas mãos e exalte ao Rei. Se você pode, agradeça ao Rei, porque o propósito dele sobre o Brasil vai ser estabelecido. O propósito dele sobre a igreja brasileira vai ser estabelecido. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, o propósito de Deus vai ser estabelecido. Te exaltamos por isso, Senhor. Erga suas mãos e agradeça a Ele.